O Canto do Rio Futebol Clube foi fundado no dia 14 de novembro de 1913, na cidade de Niterói, por 4 garotos entre 10 e 11 anos de idade, com o objetivo inicial de se dedicar ao futebol infantil. As cores oficiais do clube são o azul e o branco. O hino do clube foi composto por Lamartine Babo. E torce se agita, garota bonita. Basta o clube empatar, ela chora que dói. Chamado pelos torcedores de Cantusca, o Canto do Rio se habilitou a disputar o campeonato municipal e se tornou o time mais popular da cidade de Niterói. Seu grande adversário na época era o Fluminense Atlético Clube, com quem rivalizava no chamado Clássico da Zona Sul. O Canto do Rio foi um dos 5 clubes que fundaram a Associação Fluminense de Esportes Atléticos, a AFEA, que, tempos mais tarde, mudou a denominação para Federação Fluminense de Desportos, FFD, responsável pela organização do futebol no antigo estado do Rio de Janeiro. Em 1933, o Cantusca conquistou o título de campeão da cidade, tendo recebido por isso o título simbólico de representante oficial do estado do Rio de Janeiro pela AFEA. Em razão do seu crescimento, o Canto do Rio se tornou clube de futebol profissional em 1941, tendo sido o primeiro do antigo estado do Rio de Janeiro a atingir tal condição. Por essa razão, o clube teve que abdicar das disputas estaduais fluminenses, pois estas eram competições amadoras. Isso ocorreu depois da inauguração do estádio Caio Martins. Na época, o então governador Amaral Peixoto teve a ideia de incluir um clube niteroiense no Campeonato Carioca, imitando a experiência do Santos no Campeonato Paulista. O escolhido foi o Canto do Rio, o mais elitizado e bem estruturado clube da cidade de Niterói. Como licença especial da AFEA, o Canto do Rio passou a disputar o Campeonato Carioca no então vizinho Distrito Federal. Isso deu ao clube a condição de único de outro estado até hoje a disputar o certame. Os chamados clubes pequenos cariocas não gostaram nem um pouco da ideia, principalmente o São Cristóvão, que por várias vezes tentou tirar o time niteroiense da disputa. No final de 1942, início de 1943, o Canto do Rio realizou uma de suas raras excursões para fora do estado. Foi até Santa Catarina, onde realizou alguns jogos por lá, ganhando todos por goleada. Naquela década, jogadores de qualidade passaram pelo clube e começaram trajetórias de sucesso no futebol carioca e brasileiro. O goleiro Veludo, por exemplo, foi um dos maiores que já passou pelo clube. O Canto do Rio deixou o futebol profissional por algum tempo, voltando ao profissionalismo em 1975, quando aconteceu a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Desde então, o clube alternava participações em divisões inferiores no futebol. O Cantusca jogou o Campeonato Carioca pela última vez em 2010. Agora, em 2016, o futebol do Canto do Rio está de volta, com um projeto forte de reestruturação que conta com parceiros importantes como a Universidade Federal Fluminense, a UF, e o Botafogo de Futebol e Regatas. O Cantusca já conta com categorias de base no futsal e no fut7. E não para por aí. Em novembro passado, começaram as peneiras para as categorias de base do futebol de campo. Os testes acontecem no Gradim Futebol Clube. Além disso, existe o Canto nas Comunidades, um projeto social que terá início em 2016, dentro de comunidades como Cavalão, Morro do Estado, Palácio, Grota, Vila Ipiranga e Caramujo. Quem sabe não surge um novo craque por essas bandas. O planejamento é disputar as categorias de base do Campeonato Carioca já em 2016. O profissional retornará em 2017. Mas para que isso aconteça, o Canto do Rio precisa muito do apoio e da torcida de vocês, moradores de Niterói e São Gonçalo, que amam o lado de cada Baía de Guanabara, que vibram com o esporte e que sentem falta de um time de Niterói nos campeonatos estaduais. No mês passado, o Cantusca completou 102 anos e, para comemorar essa data, lançamos as camisas retrô, que remetem ao título do torneio no início de 1953, conquistado em cima do Vasco da Gama. Se você acredita nesse projeto e quer, de alguma forma, colaborar com a volta do Canto do Rio ao futebol profissional, escolha o modelo e garanta a sua em nossa loja virtual no endereço www.cantodoriofutebol.com.br ou na loja do Cantusca, na sede do clube.
O estado do Rio de Janeiro e o Brasil vão ouvir falar e respeitar o Cantusca, o novo Canto do Rio Futebol Clube.